Olá, pessoal do Segurança e Defesa TV, sou Rodney Dantas, estou aqui com o Dr. Caio, mais uma vez, advogado nosso aqui, que sempre vai esclarecer nossas dúvidas. Obrigado, Dr. Caio, mais uma vez. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, um prazer falar com todos do nosso canal. Está uma celeuma no Brasil sobre o regime aberto dos presos, né? Várias polêmicas. O que é o regime aberto e quais são as garantias do preso? E principalmente, como se deve comportar o policial militar, ou policial civil, ou o policial que se depara nessa situação, guarda? Isso, exatamente, né? Os regimes de cumprimento de pena no Brasil são divididos em fechado, semiaberto e aberto. O regime fechado, cumprido nos presídios de segurança máxima ou média, o regime semiaberto, cumprido nas colônias agrícolas ou industriais ou similares, e o regime aberto, cumprido na casa do albergado. Hoje nós vamos falar especificamente do regime aberto. O regime aberto, ele é inicialmente concedido ao preso que é condenado, né? O condenado que recebe uma pena de até 4 anos de reclusão e ele não é reincidente. Então a primeira pena, até 4 anos de reclusão, ele inicia o cumprimento no regime aberto. Ou, eventualmente... Ele tem que usar tornozeleira. Já partimos daí ou não? Não é o caso. Não é o caso, né? Tá. Não é o caso. É isso que eu ia falar. Então, o regime aberto, ele vai cumprir na casa do albergado. O que é a casa do albergado? Então, é um local onde ele vai se dirigir após o trabalho e vai permanecer lá sob disciplina própria. Ela não é cercada, ela não tem guarda armado, isso existe muro alto. mesmo ou é ficção científica? Existe, mas aí é que tá. Existe num número muito menor do que a necessidade do sistema prisional. Então nós temos, mas muito pouco. No Brasil isso no ocorre? Brasil, o Brasil nós temos um problema no sistema carcerário que é o problema de vagas. Então nós não temos vagas. E cada vez que se pensa em construir, né, algumas das prisões, se constroem as prisões para os regimes fechados. Então a casa do albergado acaba sendo negligenciada, mas temos poucas. Né? Porque o direcionamento do Estado vai no sentido de ampliar as vagas do regime fechado. Aquele que fica encarcerado, prisões de segurança máxima. Temos agora as prisões violentos. Prisões caso. Federais. Podemos depois até fazer um vídeo das prisões. Inclusive, prisões federais, o grande problema de deixar o preso em regime fechado tá nas costas do Estado. Porque na área federal temos 5 presídios federais. 5 presídios federais, exatamente. Nós não temos nem um presídio em cada estado. Não, muito menos. É muito menos do que isso. Não é? Então nós temos uma falta de vagas do sistema carcerário. E aí no regime aberto, ele, de acordo com a Lei de Execução Penal, de 1984, em vigor, ele fica nessa casa do albergado, sai da casa do albergado, vai trabalhar e volta, é uma reinserção do preso na sociedade. Casado ou solteiro? Casado ou solteiro, ele fica na casa do albergado, porque ele sai, trabalha e cumpre a pena na casa do albergado, onde ele tem que ficar lá a controle, veja, quando eu digo assim, e como é que a gente sabe se ele tá? Tem controle, tem um funcionário, mas não tem ninguém barra, porque ele sai, né? Ele sai para trabalhar. Ele pode não voltar? Pode, ele passa a ser um foragido da justiça. Se ele não voltar em razão de algum... Isso, mas o regime fechado tem muro, tem grade para ele não fugir. Na casa do albergado não tem. Não tem o policial penal lá? Não tem. Tá, tem um funcionário que não é o policial penal. Que controla o horário. Diferente de uma penitenciária que tem um policial penal. Mas isso acontece muito pouco. Você mesmo perguntou, existe? Pouco. O que a justiça faz para o condenado no regime aberto, certo? Acaba colocando em prisão domiciliar. Não tem a casa do albergado, onde você cumpre dentro da sua casa. Então você sai para trabalhar, só que você tem que ficar dentro da sua casa, em determinados horários. Então, após as 22 horas, até às 6 no período noturno, e aos finais de semana... padeiro que trabalha madrugada não pode. Isso. Aí o juiz teria que dar uma autorização especial e provavelmente ia determinar de ficar em casa durante o dia. Porque a questão é, o preso no regime aberto, ou porque ele inicialmente cumpre no regime aberto, ou porque ele está vindo do regime aberto após ter cumprido pena no fechado ou no semiaberto, ele está no momento final do seu cumprimento, ou numa pena mais branda, e deve ser reinserido à sociedade, ressocializado. Como é que você ressocializa? Através do trabalho. Mas aí que tá, ele está cumprindo pena. Pena no regime aberto não é o mesmo do que nada. Eu fui condenado a 4 anos no regime aberto. Prisão domiciliar, não é nada. Não, como não é nada? Eu vou trabalhar e se eu não estiver trabalhando, eu vou ficar na minha casa. Eu não posso sair, não posso ir passear, não posso viajar para viajar. Posso me ausentar da cidade onde eu resido, eu tenho que ter essa autorização judicial. Então, é uma grande questão que a gente tem que levar em conta, não é? É uma pena. O regime semiaberto é pena. É só que ele cumpre trabalhando e permanecendo em casa. Então, ele cumpre essa pena. Não é? Então, ele é obrigado a permanecer em casa. A nossa questão desse vídeo é para que o policial possa entender
Quando ele não cumpre, ele está na prisão domiciliar, ele tem que ir trabalhar e tem um período, um tempo para voltar para casa dele. Não volta, ele vai para a rua, ele vai para balada, ele vai andar à noite, policial militar, policial civil, guarda civil, policial penal, o agente de segurança do Brasil aborda esse cara na rua. Puxa, o DVC, o famoso DVC, a capivara. Isso, olha, ele está no regime aberto. O que o policial militar, o que esse policial, esse agente de segurança... Regime aberto não é tô livre. Não é isso. Regime aberto não é tô livre, tá tudo bem. Ele tinha que estar na casa dele. Ele tinha em regra, das 22 às 6. Em regra, é isso, no período noturno e aos finais de semana. Se finais de semana ele não pode estar na rua? Também não pode. Meio-dia. Isso vai estar na sentença, normalmente olhando a sentença eletrônica. Essas informações costumam estar nos serviços de informação, Infoseg Nacional, costuma estar também nos serviços estaduais, aqui em São Paulo, no serviço de busca eletrônica, aparecem as regras. O regime aberto, para quem é policial que está nos assistindo e para os interessados do canal, eu posso ir trabalhar. Fora isso... Deveria estar na casa do albergado, normalmente não há casa do albergado ou não há vaga na casa do albergado. Prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Aí o juiz estabelece regras, ele pode botar regras adicionais no regime semiaberto. Não pode frequentar certos lugares, por exemplo, normalmente casas noturnas, bares, mesmo dentro do horário. Estádio de futebol, dependendo da pena. Então o juiz pode colocar regras, mesmo, o cara saiu do trabalho às 18, 19 ele está no bar. Se ele está no regime semiaberto, mas ele tem que estar em casa às 22, mas no bar ele não pode. Então aí vai estar na sentença. Isso, vai estar na sentença. E o bar é muito conceitual, é muito detalhe. Eu posso, por exemplo, estar numa cafeteria. Mas aí que tá, né? Isso bem limiar. Tem uma questão interpretativa, mas acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é policial militar, agente de segurança, pegou esse indivíduo no regime semiaberto descumprindo a regra. E aqui em São Paulo tem uma regra diferente? Eu tenho uma... aqui em São Paulo... Como que ficou isso aqui em São Paulo? O secretário de Segurança Pública, juntamente com o governador do estado, estabeleceram um convênio com o Poder Judiciário, que é por isso, porque, olha, veja, o policial pegou, posso levar para o DP? Não. Ele não está cometendo um crime. Eu posso prender? Não. Ele está descumprindo... uma ordem judicial. Isso, mas você é funcionário do Poder Judiciário? Não. Você é um policial. Então o que você tem que fazer? Entendi. Você tem que comunicar... Polícia não pode fazer tudo. Não. A polícia faz tudo, não é isso aí. O policial pegou esse indivíduo que descumpre a regra do regime aberto, encaminhou para o DP, ele está indo além da sua atribuição. Eu estou fazendo uma prisão arbitrária. Abuso de autoridade. Isso para qualquer policial que seja... Para qualquer policial, qualquer agente de segurança. Vamos lá para o DP puxar a DVC. Não. Você tem que buscar os seus meios para averiguar no local. Averigou. Olha, você é preso no regime aberto, está descumprindo a regra. Você tem que comunicar o judiciário. Você avisa o juiz da execução penal, olha, este preso descumpre a regra que lhe foi imposta. A gente está falando de São Paulo, mas isso me parece que é no Brasil. Isso é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro você comunica o juiz. Aí a gente vai entrar mais especificamente em São Paulo. O policial, em geral, no Brasil inteiro, ele tem que comunicar o juiz. Como é que eu comunico o juiz? Não é a parte aqui, ó. Mas se eu não tenho nenhuma ferramenta, eu faço um BOPM. Consto esse fato, que tal dia, tantas horas, qualifico aquele indivíduo. Ele estava na rua. Tem fé pública o boletim. Tem fé pública e eu encaminho, peço, ao comandante, faço uma parte, pedindo que aquela informação seja encaminhada ao Poder Judiciário. Aqui em São Paulo, durante um tempo, isso era feito também por RAIA, né? O relatório de incidente administrativo. Mas aí que tá, não tenho nenhuma ferramenta. Não leva para o DP, porque é abuso de autoridade, ele não cometeu crime, a não ser que ele esteja cometendo um crime. Mas pelo descumprimento das regras do regime, você comunica o juiz da execução penal. Ali é uma falha do preso, do condenado, é uma falha administrativa. É uma falha judiciarista, do cumprimento de pena. A quem cabe fiscalizar? Ao juiz da execução e aos seus funcionários. E a sua, no Brasil, a sua secretaria. Nós não temos também aquele agente que fiscaliza, que a gente vê nos filmes americanos, o agente da condicional. Parece que a polícia penal está tateando para esse lado. Área, né? Que eu acho que é uma competência muito boa para a polícia penal. Claro. Mais policiais na rua e ampliando a competência. Isso, a competente polícia penal brasileira pode assumir, claro, é mais uma atribuição, e a polícia penal já é fortemente demandada, já tem atribuições gigantes aí em relação aos presos, mas não deixa de ser uma competência deles. Não é? Agora, aquele outro, mas ainda isso não está regulado, hoje deveria ser feito pelo judiciário. Agora, aquele funcionário de segurança que abordou o indivíduo, descobriu que ele está cumprindo pena no regime aberto e descumpre as regras do regime, comunica o juiz da execução, se ele não tem outro meio, através do BOP.
Né? Ou, claro, o GCM, cada um faz o seu documento. O seu BOP é Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, né? Se eu sou policial civil, não vai levar para o DP para fazer um BO, então eu faço um documento, qualifico e comunico o juiz da execução penal, que você, há tantas horas, tantos dias em tal local, pegou aquele indivíduo que é, né, um apenado no regime aberto, descumprindo as regras do regime, o juiz da execução penal vai tomar as providências que a lei determina, podendo aumentar as restrições ou regredi-lo de regime, tirar ele do regime aberto para colocá-lo no semiaberto, certo? Então essa que é a questão, ele vai avaliar ali o que ele vai fazer, mas ele vai tomar uma medida. Aqui em São Paulo, por convênio, e por isso que nós estamos falando, não é, esse vídeo, correu um vídeo aí trazendo essa notícia, de que o secretário de Segurança Pública, o capitão Henrique, com o governador do estado, o Tarcísio, fizeram um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde vai haver uma comunicação direta. Então vai haver no sistema uma comunicação direta. Vamos colocar esse vídeo aí? Vamos colocar o vídeo para o pessoal assistir. Secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, estou aqui com o nosso comandante-geral, Coronel Cássio, e hoje nós assinamos um importante acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça. O nosso governador Tarcísio colocou isso no plano de governo dele e hoje foi concretizado graças à parceria com o Tribunal de Justiça, com o presidente do Tribunal de Justiça, ao qual eu agradeço em nome de todo o judiciário. E agora o policial militar vai ter uma ferramenta a mais durante o patrulhamento que vai poder notificar o Poder Judiciário pelo sistema de inteligência, ou seja, eles estão linkados da Polícia Militar, do sistema de TI da Polícia Militar e do Tribunal de Justiça, Poder Judiciário, notificando aqueles indivíduos que cumprem pena em regime aberto, estão descumprindo aquilo que a legislação lhes impõe, ou seja, o indivíduo que era para estar recolhido a partir das 8 horas da noite na sua residência, no seu domicílio, e está em local incompatível, vai permitir que o policial faça uma notificação e permite ao juiz de direito, ao juiz das execuções criminais, que possa inclusive fazer a regressão do regime. Esse projeto foi idealizado com base no projeto Vida, projeto que iniciou lá em Sertãozinho, foi uma ferramenta de combate à reincidência criminal, teve sucesso lá, também em Ribeirão Preto, e agora a gente vai expandir para todo o estado de São Paulo, sem dúvida alguma, a partir de hoje inclusive já está valendo, e agora buscando reduzir a reincidência criminal em todo o nosso estado. Coronel Cássio, parabéns ao nosso governador Tarcísio de Freitas por essa iniciativa. Né? Eles estão dizendo, isso está sendo implantado agora, então aqui no estado de São Paulo, não é? O policial pegou, descumprindo, vai direto para o juiz, não precisa mais fazer o BO, o raia, uma parte, e levar meses para o juiz saber isso é uma ferramenta muito boa, né? De parabéns ao nosso secretário, nosso governador, porque estão dando mais uma ferramenta de trabalho para o policial que está lá na rua, está lá na ponta da linha, né? Com a bota no chão lá trabalhando, pegou esse indivíduo, amassando barro, né? Os americanos falam boots on the ground, então ele tá lá amassando barro, ele não precisa se burocratizar tanto. Ele vai ter uma ferramenta célere e prática. É eletrônico. É eletrônico. Processo, né? E esse indivíduo, o que é importante? É importante, não é quando eu não estou punindo o errado, eu estou punindo o certo. Então, aquele preso que cumpre as regras do regime aberto, se ele sabe que o outro preso não cumpre e nada acontece, não é? O exemplo. Qual a motivação para que ele se ressocialize, se reeduque? No jogo de futebol ainda não deu nada. Então, isso é mais uma... Aliás, Caio, deixa eu só fazer uma parênteses. No estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, eu ouvi uma entrevista da presidente que não tem mais ingresso. Tá sabendo disso? Que a entrada é facial. Reconhecimento facial. E está ligada nos sistemas de segurança. É o caso de já vai ser ali comunicado. É só um exemplo, poupa tempo. Podemos fazer um outro vídeo para falar dessas questões, não é do reconhecimento facial e também dessas outras questões em relação as necessidades, é aquele indivíduo que descumpre regras. Voltando, aí você está falando que então a Polícia Militar tem um sistema mais aqui em São Paulo, né, que agiliza esse processo. Que vai agilizar esse processo, isso é muito bom para o policial, muito bom para o judiciário, muito bom para a comunidade, que vai ter esse apenado sendo fiscalizado e tendo mais motivos para que cumpra as regras do regime, para que cumpra a sua pena de maneira efetiva. E aí ele se ressocialize, se reeduque, deixe de transgredir e passe a ser um cidadão produtivo. O policial, ele aborda uma necessidade lá que ele veja, pega o RG, pega e identifica, checa no sistema eletrônico da viatura, no TMD, né, Terminal Móveis de Dados, né, vai constar como regime aberto,
naquele horário, naquele local não era permitido, pode ser num bar. Pode ser num bar, pode ser durante o período noturno, pode ser aos finais de semana, estádio de futebol, o que não for permitido, ele vai comunicar imediatamente, qualifica o indivíduo. Tem que tirar alguma foto aqui em São Paulo? No TMD, muito provavelmente não, isso ainda não está implantado, mas eu acredito que a própria consulta dos dados, né, do RG, já vai sair tudo ali. Vai sair tudo ali, ele só vai comunicar que aquele dado que ele consultou, né? E uma outra questão também para a gente entender, não é? A Carteira Nacional de Identidade, que está sendo implantada, a gente aqui fala o RG, não é? Tem o RG que é estadual, e tem o número de RG para aquele que foi condenado, mas o CPF hoje é a maior identificação a partir de sendo institucionalizado a Carteira Nacional de Identidade, o documento identificador de todas as pessoas é o CPF, Identidade Nacional, que inclusive hoje sai na certidão de nascimento, né? Você vai registrar seu filho, na certidão de nascimento coloca lá o nome e o CPF, ele já recebe aquela identificação. Eu sei que esse é um assunto institucional e cada instituição tem que tratar disso, mas eu já vou colocar o telefone do Dr. Caio, caso alguma instituição precise de uma palestra, de uma orientação, ou mesmo você, policial, militar, queira falar com o Dr. Caio. E veja, a questão... Você poderia dar uma palestra se uma outra instituição te chamar? Claro, estamos à disposição. Nas guardas aqui de São Paulo. Nas guardas, nas forças de segurança, nós estamos à disposição. Legal. E, claro, né, o vídeo a gente falou dessa questão institucional, dessa comunicação direta ao judiciário. Mas o enfrentamento do profissional de segurança com qualquer pessoa que está em regime aberto e está descumprindo medidas, é o mesmo no território nacional. Ele tem que comunicar ao juiz das execuções e não pode encaminhar esse indivíduo para a delegacia de polícia ou para o quartel, não pode fazer ali a condução dele. A condução estabelecida lá para o departamento da guarda. Nada, para uma condução coercitiva, porque ele não está cometendo crime. Ele está descumprindo uma medida prisional. Doutor Caio, sabe que o doutor Caio é advogado na área pública, né? Bem famoso com os casos dele. Mas eu vou um pouquinho além, até longe da entrevista. Eu sei que o nosso canal é assistido por diversos guardas, comandantes de guardas, né, outras pessoas interessadas. Vamos supor que uma guarda queira fazer um projeto. Eu sei que tem a procuradoria, mas esse passo inicial, o senhor como advogado poderia estar auxiliando? Sim, a gente pode auxiliar, é um prazer. Convênios, né? Os convênios, é um prazer muito grande sempre apoiar as forças de segurança. Nós que já integramos as forças de segurança, claro, e hoje estamos aqui em outras funções, mas temos grande admiração e respeito por todo profissional de segurança que está aí defendendo a sociedade, que está tornando o nosso Brasil um Brasil melhor. Então, para nós é um prazer colaborar com todo mundo. Pessoal que vier assistir até o final, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Dr. Caio, obrigado mais uma vez pela... Prazer estar aqui, muito obrigado. Até a próxima, valeu. Até, valeu.